Fala, meu povo, como que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, não esqueça de deixar o seu like. No vídeo de hoje, eu vou conversar diretamente com os OABeiros da segunda fase da OAB, contar um pouco como que vocês podem se organizar para essa fase e entender melhor, se achar nesse mundo novo. Porque, gente, a segunda fase, os estudos para a segunda fase é bem diferente dos estudos da primeira fase. E muita gente fica perdida com tanta informação e com um método totalmente diferente que estudou na primeira fase. Então aqui eu vou te contar como que você pode se organizar e fazer a marcação do Vademecum junto com vocês. Sim, eu peguei um Vademecum novo que eu recebi. E aí eu vou separei uns artigos, né, porque são muitos, então separei 5 opções de cores para 5 coisas diferentes. E aí eu vou grifar junto com vocês para vocês entenderem, inclusive colocar o clips também, tá? Então eu vou fazer tudo isso, mas antes de eu mostrar as marcações para vocês, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem entender melhor a segunda fase, como vocês podem se organizar. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês e que eu sempre bato na tecla é em relação à organização. A organização é fundamental em qualquer tipo de estudo, seja para concurso, para faculdade, para a primeira fase da OAB ou para a segunda fase da OAB. O ponto crucial é vocês se organizarem antes de começar o estudo de vocês. Principalmente para as pessoas que têm uma rotina bem agitada e que possuem pouco tempo de estudo. Por quê? Eu sempre falo isso e vou repetir aqui para vocês. Porque, gente, vocês precisam ter tudo pronto na hora de sentar para estudar. Porque se você parar na hora dos seus estudos para começar a organizar o seu material, para separar o que você vai estudar, você vai tomar muito tempo da sua hora de estudo. E essa hora é preciosa, você precisa sentar e estudar a matéria que cai na segunda fase da OAB ou a matéria, enfim, dos seus estudos. Então, você precisa otimizar tempo. E a organização, ela faz isso, ela otimiza o seu tempo na hora dos estudos. Então, vamos separar os materiais, vamos separar o que vai ser estudado pro dia, segue o cronograma do seu cursinho, sei lá, ou o cronograma que você montou, faça isso antes de começar a estudar, tá? Pra você, na hora de você sentar, olha, hoje eu tenho 2 horas para estudar e eu preciso estudar X coisa, então eu vou sentar e já começar a estudar a matéria. Eu não vou ficar enrolando, arrumando as coisas e isso pode levar muito à procrastinação. Continuando no aspecto da organização, vamos para o ponto prático. Como eu posso me organizar para a segunda fase da OAB? Bom, gente, eu fiz o cursinho, né, que eu já falei para vocês, fiz um cursinho que eu acho muito importante fazer cursinho na segunda fase. Tem muita informação, muito conteúdo, às vezes raramente, né, você tem uma parte prática das matérias, sem ser, se você não fez estágio, enfim. E a OAB, ela pede coisas minuciosas, né, na peça, que às vezes a gente não faz na prática. Então, se você não está podendo fazer um curso, fique atento às diferenças do que acontece de fato na prática, em relação às peças principalmente, do que a OAB gosta de pedir. Mas o que eu queria falar de fato é para vocês organizarem os materiais que disponibilizam para você, ou os materiais que você pegou em algum lugar, ou que você construiu, ou que você vai construir. Eu recomendo na segunda fase separar em seguintes partes. A primeira do direito material, a segunda do direito processual e se você tiver no cursinho, tem a parte da prática, que são as peças processuais. Eu dividi nessas 3 frentes para os meus estudos da segunda fase e deu muito certo. Algumas pessoas pegam um caderno e vão acompanhando as aulas e fazendo as anotações conforme o cronograma, né, do cursinho, conforme aquela ordem. Só que assim, eu acho que fica um pouco desorganizado, porque o cursinho ele não vai chegar e dar tudo de direito material, depois tudo de direito processual e depois as peças. Vai misturando e mesclando conforme, né, os dias vão passando. Então, acaba que se você fizer em um caderno só, vai ficar bagunçado, vai ficar uma aula de peça, aí depois uma aula de tese, de direito material, outra aula de direito processual,
uma aula de crime em espécie, por exemplo, na segunda fase. Então fica muito desorganizado, ao meu ver, tá? Então por isso que eu acho interessante dividir nas frentes, conforme a matéria que você tá fazendo, a área que você tá fazendo. E é isso que você consegue achar melhor, principalmente para revisão, tá? Outro ponto importante que eu quero conversar com vocês é em relação à quantidade de conteúdo da segunda fase, porque eu venho recebendo vários depoimentos das pessoas falando que estão um pouco perdidas, tá? Nos estudos em relação à segunda fase. Eu vou falar algumas coisas que podem estar acontecendo para vocês se sentirem perdidos desse jeito e falar o que vocês podem fazer para poder melhorar essa sensação. Eu tenho certeza que quando vocês forem aprofundando no curso de vocês vão melhorando. Porque normalmente isso acontece quando você não tem a parte prática, né, de realizar peças, quando você não fez algum estágio na área dessa segunda fase, que você nunca colocou, você nunca fez uma peça, por exemplo, na sua vida, e aí isso acaba te deixando um pouco perdida, porque são muitas informações. E para você realizar a peça na segunda fase ou na parte prática, gente, você precisa estar atento às teses de mérito, tá? Então, as teses de direito material, tanto de direito processual também, mas você precisa estar bem consolidado toda essa parte teórica, porque você precisa aplicar isso na peça, né? Então, você vai colocar lá numa tese de mérito, erro de proibição, por exemplo, na parte criminal, né? Que é a área que eu atuo e a área que eu fiz da minha segunda fase. Então, eu preciso estar atenta ao enunciado e às teses que eu posso utilizar para aquele enunciado, para eu formular a prática. E, normalmente, eu acho que no meu cursinho que eu fiz na segunda fase, a segunda aula já foi sobre uma peça. E como eu fiz estágio, né, na área, eu já sabia e me sentia menos perdida por conta disso. E aí, nas aulas de peça, né, vão falando sobre tudo, vão colocando as possibilidades de teses, de mérito, de preliminar e etc. E aí, se você não souber bem aquela tese, você fica um pouco, por que raios pode ser isso? E você acaba não entendendo. Mas quando você vai estudar a parte daquela tese, a parte do direito material, por exemplo, você acaba assimilando aquilo que foi dito na aula prática e aí você acaba entendendo. Por isso que eu acho interessante, outro motivo que eu acho interessante dividir em frentes a sua organização e as suas anotações, porque quando você vai estudar, por exemplo, essa parte de direito material, você tem o outro caderno para prática, você consegue pegar o caderno de prática, ver o que o professor falou naquela aula de prática e pegar o caderno da tese que ele citou na prática, na aula de peça prática, para você comparar e falar assim, nossa, agora faz sentido. Então, os professores eles vão dividindo, né? Mas na prática é tudo uma coisa só. Então, se você dividir assim nas frentes, vai ficar mais fácil também na sua organização e no seu entendimento. Outra coisa que eu acho imprescindível para vocês entenderem, tá? Os estudos da segunda fase e a parte prática também. E isso vai facilitar na hora de identificação da sua peça, tá? Nossa, isso principalmente mesmo. Isso salva muito a vida, tanto na hora dos estudos, para você assimilar o conteúdo, quanto na hora da prática. Vocês saberem a linha processual da área que vocês estão fazendo. Vocês precisam ter muito consolidado. Faz assim, ó, faz um mapa, coloca na parede de vocês, coloca ali e vai olhando todos os dias, porque vocês precisam entender as fases do processo, as etapas do processo, porque isso pode interferir na identificação, né, da peça e também nas teses que você vai utilizar, principalmente em nulidade. Então isso é muito importante, muito importante. Por exemplo, no criminal, teve a denúncia, teve o oferecimento da denúncia, teve o recebimento da denúncia pelo magistrado, e aí tem a citação pessoal, tem a resposta à acusação.
Se no enunciado, por exemplo, não tiver lá a citação pessoal do réu, e teve o oferecimento, teve o recebimento da denúncia e você precisa fazer uma resposta à acusação, você sabe que você precisa alegar em preliminar a nulidade em relação à citação pessoal. Se você não souber essa linha, essa parte processual, vai ser difícil você lembrar e você colocar essa nulidade na sua preliminar. Então, é muito, muito, muito importante vocês terem muito claro a linha processual. Isso vai fazer muita diferença, tanto nos seus estudos, quanto no dia da prova, tá? O último ponto que eu quero abordar, antes de ir para a marcação do vade-mecum, é sobre as fichas, sabe essas fichas coloridas? Essas fichas aqui, gente, as minhas eu comprei com essas bordinhas coloridas, tem 4 cores, lá na lojinha da Lívia. Mas vocês podem pegar aquelas fichas comuns, enfim. Essas fichas, elas ajudam muito na organização e depois na hora de vocês revisarem. Eu vou contar, assim, mais ou menos como que eu fiz para a segunda fase, para vocês, se vocês quiserem aplicar também no estudo de vocês, porque isso facilita muito, tá? O que acontece? Vocês podem colocar nessas fichinhas a estrutura da peça, tá? De cada peça, para vocês terem aqui pronto. Olhei, tem todas as estruturas, o que eu preciso colocar, principalmente o endereçamento de cada peça e etc. O base legal, tudo aqui resumidinho. Que aí você revisa aqui, gente. Entendeu? Fica mara, fica prático e otimiza o seu tempo. Outra coisa que vocês podem utilizar nessas fichinhas é separarem, por exemplo, as teses que vocês precisam, as teses possíveis de mérito, por exemplo. Quais são as nulidades possíveis para serem arguidas em preliminares. Quais são as teses que eu posso utilizar em subsidiárias. E aí você separa por fichinha essas teses. E aí você olha e aí você tem um panorama de tudo o que cabe ali. E aí você vai em busca, se, nossa, essa tese de mérito aqui sobre erro de proibição, gente, eu tô com erro de proibição, porque eu tava fazendo um caso de erro de proibição. Se eu tô com essa tese aqui de erro de proibição e eu não sei muito, mas, nossa, eu posso utilizar isso como tese de mérito e pode cair isso na minha prova, eu vou atrás da teoria, pego lá meu material de direito material, pego lá meu material sobre a tese de erro de proibição que eu assisti a aula, dou uma revisada lá. Então, aqui é um resuminho, tá? É uma revisão resumida, bem resumida, pra vocês. Isso que eu fiz na segunda fase. Na primeira fase eu fiz um pouco diferente. Que vocês podem fazer na segunda fase e eu confesso que me ajudou muito. Porque antes de dormir, por exemplo, eu pegava as fichas e dava uma lidinha. Ou, sei lá, eu tô no caminho do meu trabalho, eu posso pegar só as fichas e dar uma lida, entende? Vocês podem pegar isso aqui e dar uma lida a qualquer hora, revisar a qualquer hora, porque é uma coisa rápida, é uma coisa prática. Então fica a dica pra vocês. Gente, vamos lá. Peguei aqui o vade-mecum que eu recebi, ele tá simplesmente novo, então é a última edição do VAD. Eu peguei justamente pra grifar do zero com vocês, pra vocês verem como que eu grifei e como que eu fiz na minha preparação. Logicamente que eu não vou mostrar tudo, mas eu vou mostrar o que vocês podem fazer em cada cor do vade-mecum e separar. Mas antes disso, eu vou indicar aqui, se vocês quiserem, porque vocês me perguntam quais marca-textos utilizar no vade-mecum. Eu gosto muito desse Cis Lumine, eu vou até grifar com vocês com esse aqui. Gosto também da Faber-Castell, desse marca-texto da Faber. E o meu preferido da vida, na verdade, é esse aqui da Stabilo, que não é um marca-texto, mas é muito boa, é Pen 68. Os clipes, gente, eu gosto desses daqui, ó, coloridinhos, pra vocês marcarem o VAD. Eu gosto desses mais gordinhos aqui, que eles não são de ferro, igual esse, porque eu acho que a massa, assim, o vade-mecum, ele é muito firme. Então, eu prefiro esse aqui. Outro clips que eu testei e usei no meu vade-mecum foram esses daqui, ó. Bem pequenininhos, tá vendo? Só que, gente, na prática, na minha cabeça, era muito interessante, porque
você poderia colocar assim no VAD e o VAD não ficava tão alto, sabe? Chamando muita atenção. Só que eu achei um pouco difícil de enxergar na prática os clips, tá? Mas dá pra enxergar, mas fica um pouco mais difícil. O lado bom é esse que não fica tão assim, sabe? O Vademecum com tantos clips chamando tanta atenção. Mas vamos lá que eu vou grifar junto com vocês. Bom, gente, então vamos lá, vou grifar junto com vocês para vocês verem como que eu fiz quando eu estudei para a segunda fase da UAB. E aí, para vocês terem uma noção. Quem não fez, eu vou falar aqui especificamente da área penal, mas se você é de outra área, você consegue aplicar e ter uma noção de como que é e fazer conforme as suas necessidades da sua área. Vamos lá. Eu usei 5 cores, tá? Eu usei um para base legal, usei um para preliminares, usei um para tese de mérito, para absolvição e para tese subsidiária. Então, em regra, eu usei essas 5 cores aqui, tá? Aí, eu separei clips conforme as cores que eu utilizei, tá? Então, eu peguei e separei essa assim, ó. Esse aqui é azul, aqui o amarelo. Eu separei nisso aqui. E eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Com os clipes coloridos e os marca-textos. Gente, vou começar com a base legal. Eu não coloquei as etiquetas aqui, porque eu não tenho as etiquetas, não recebi as etiquetas. Só recebi o Vademecum e o livro de prática e o de questões. Só que assim, outra coisa importante para falar para vocês. Qual é a diferença das etiquetas e dos clips que vocês colocam? Eu vejo como uma coisa diferente, distinta a utilidade, tá? As etiquetas eu acho muito, muito, muito prática para, por exemplo, ó, Código Penal, vou abrir a Lei 9.099. Aí, ao invés de você ficar aqui procurando, você já pega a etiquetinha e tum, já achou, tá? Porque na etiqueta tem o nome. Agora, se você colocar clips, até você lembrar qual clips demora. Então, eu acho melhor, sim, colocar a etiqueta e o clips, utilizar o clips simplesmente para identificação das cores no marca-texto e das marcações e remissões, tá? Então, utilização diferente. Gente, então vamos lá. Vou começar pela base legal, abrir aqui no Código de Processo Penal, vou utilizar a resposta à acusação como exemplo, tá? Vou usar o azul. Esse aqui, vou usar o amarelo para base legal. Então, defini que o meu amarelo vai ser para base legal. Então, eu vou seguir isso até o final, tá? No comecinho, se vocês não lembrarem, coloco num post-it amarelo, base legal, azul, preliminar, para vocês conseguirem definir. Então, aqui o 396 e o 396A da resposta à acusação. Então, eu vou grifar aqui, ó, 396 e vou colocar oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à resposta à acusação por escrito. Aí o prazo eu gosto de colocar outra cor, gente. O prazo eu gosto de colocar outra cor. Lembrei de uma coisa que eu não tava no contexto, que eu já tinha esquecido. Eu gosto de utilizar uma cor para prazo. Tinha esquecido disso que eu fiz. Aqui, ó, eu coloco no prazo de 10 dias, tá? Então, vocês podem sim fazer isso aqui, ok, gente? Vocês podem grifar com 2 cores no mesmo artigo. Aí, base legal. Coloquei aqui o meu clips amarelo. Que é amarelo aqui, amarelo no clips, tá? Porque quando eu fechar isso aqui, vai estar com um monte de clips amarelo, certo? Aí eu preciso da base legal para fundamentar alguma questão ou a própria peça. Eu vou olhar todos os clips amarelo aqui, e se você não souber o que é ou não souber onde tá, vai abrindo o clips amarelo, entendeu? Isso vai facilitar a sua vida. Então, aqui faltou o clips laranja, né? Porque eu não vou botar aqui o laranja, mas vamos supor que isso aqui
é um laranja. Vou pôr o preto aqui, gente, pra prazo. Mas aí vocês finjam que é laranja, porque esses clipes aqui que eu usei na OAB, esses bem coloridos, correspondentes à marca texto, acabaram. E eu não comprei mais, porque tem o roxo aqui e eu não uso muito, né? Então, vamos aqui. Prazo. E aqui, assim, o 396A também é prazo. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, ó lá, e alegar tudo que o interesse à sua defesa. Oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Então, grifei aqui, beleza. Mário, o que eu posso fazer com lápis? O que eu posso fazer? Vamos supor que esse artigo aqui não tinha remissão do 117, inciso 1 do CP, tá? Eu posso colocar aqui arte 117, 1 CP. Eu posso escrever desse jeito aqui. Bom, gente, agora vamos para preliminares. Vou abrir aqui o artigo 41, ó, 41 do CPP. Fecho aqui, que eu não vou usar isso aqui. Agora, para preliminares, vou usar o verde, tá? Uso o verde. Preliminares, artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelas quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Isso aqui, se não tiver uma denúncia, você pode alegar em preliminar na sua resposta à acusação. Então, você vai, se não tiver isso aqui, tá? Do artigo 41, que eu acabei de ler. Põe aqui, ó, a denúncia conterá a exposição do fato. Então, eu grifo aqui e ponho o meu clips, certo? Ponho meu clips. Bom, próximo, vamos pra tese, vai. Tese de mérito. Vamos agora pro Código Penal. Código Penal, vamos abrir artigo lá no comecinho, parte geral, que normalmente das teses na parte geral. Aqui, artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vou grifar. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução e impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Aqui pode ser uma tese de mérito, então eu grifei de rosa porque é a cor que eu escolhi. Outra coisa que vocês podem aqui, ó. Crime possível. Outra tese de mérito. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Aqui, ó. Crime impossível. Em relação a dolo e culpa. Ó. Crime doloso. Crime culposo. Enfim, vocês vão grifando aí. Grifou, coloca clips rosa, que é da sua coisa. Entendeu? Aqui não precisa colocar nas duas páginas, né, gente? Bom, agora vamos... Tem também tese de mérito lá no CPP, mas aí vocês vão vendo conforme vocês vão estudando. Absolvição. Tese de... cor de absolvição. Vou lá no 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396A e parágrafo, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Artigo 397, certo? A existência manifesta de causa de excludente de ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, extinta a punibilidade do agente, e só. Beleza? Grifou, coloca o clips. Perfeito? Agora, vamos para a última cor, teses subsidiárias. Bom, vou lá no CP,
agora de novo. Aqui, no CP. Artigo 33, cadê? Teses subsidiárias essa, gente. Aqui, ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Então, aqui, ó. Reclusão e detenção. Agora, outro exemplo para vocês. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O réu não for reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Enfim, grifou. O que vocês vão fazer? Colocar o clips. Aqui também tinha que colocar o clips. Entendeu, gente? É isso. A marcação é isso. Mari, como que eu sei isso? Como que eu sei o que marcar? Estudando, gente. Estudando não tem jeito, tá? O que eu sei que é tese de mérito? O que eu sei que é tese subsidiária? Estudando pra você. Você vai estudando e vai grifando junto. Conforme você vai estudando, você vai com o vade-mecum do seu lado. O vade-mecum ele tem que estar grudado em toda a preparação da sua segunda fase. Vai grifando. Os professores vão pedindo para fazer remissões na aula, já faz a remissão. Já coloca. Por quê? Porque o vade-mecum está do seu lado durante a sua preparação para a OAB, para a segunda fase. Gente, então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, mostrar pra vocês como faz a marcação. Não tem muito mistério a marcação no vade-mecum, vocês precisam realmente estudar pra saber o que vocês querem marcar. E outra, as marcações, elas precisam fazer sentido pra você, tá? Então, vocês precisam grifar conforme o que for fazer sentido pra você. Se não fizer sentido, por exemplo, alguma coisa que eu falei aqui, tudo bem, faça do seu jeito, tá? Mas é importante vocês estarem sempre com o vade-mecum ao lado dos seus estudos. Ele é o seu melhor amigo na segunda fase, gente. Ele vai te salvar. Então, é importante você sempre estar manuseando o vade, tanto para fazer as suas marcações, as suas remissões, quanto para você saber manusear o seu vade-mecum. Você precisa saber onde fica cada coisa, como você encontra determinado assunto, determinada tese, enfim, no vade-mecum, tá? Eu tinha questões na minha prova que eu não sabia, uma questão de CTB, e aí por saber manusear meu vade-mecum, eu consegui responder. Aí, ó, só do que eu mostrei aqui pra vocês, já vai ficando um pouquinho com clips, gente, fica lindo no final. E aí vocês vão marcando, tá? Essas são as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o que vocês acharam do vídeo e dê dicas também de o que vocês querem que eu fale aqui, o que vocês querem que eu mostre pra vocês. Um beijo e até o próximo!